Vamos colocar então o Marco Antônio Villa conosco agora ao vivo. Villa, muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu já quero te perguntar sobre esses momentos em que a religião se mistura com a política e a maneira como Papa Francisco foi criticado e conduziu essas situações muitas vezes divergentes com principais dos governantes de países do mundo. Boa tarde. Boa tarde. É uma questão complicada, porque é bom lembrar que a religião sempre teve uma relação muito forte com a política, e o papado em especial. Não podemos esquecer os estados pontifícios, ou seja, a igreja dominava no centro, mais ou menos, da Península Itálica, territórios consideráveis que acabou perdendo quando da unificação da Itália, isso já entre 1860 e depois na cidade de Roma, em 1870, quando vira a capital da Itália e o Papa Pio IX se autoproclama prisioneiro do Estado italiano. Questão que só vai ser resolvida em 1929 na Concordata de Latrão. Bem, daí para frente, ou seja, nós temos momentos sempre de tensão, aí já olhando o conjunto do mundo, né? Porque cada vez mais o mundo se transforma nunca de forma tão radical, em tão curto espaço de tempo, como nós estamos assistindo, no mínimo, nos últimos 500 anos. E, evidentemente, a igreja, uma instituição que tem mais de 2000 anos, tem de dar respostas a questões que não eram colocadas até um passado recente. Agora, o Papa Francisco, acho que pautou o seu papado pela discutir princípios, né? A questão, portanto, não era político-partidária ou com pessoa X, Y, Z, com o país A, nada disso. É discutir princípios e responder uma pergunta que é clássica, que é o que é ser cristão no século XXI. Esse foi o grande desafio do seu papado, estando dentro de uma instituição de mais de 2000 anos e respondendo a questões extremamente complexas desse mundo marcado por uma redefinição geopolítica a partir especialmente da segunda década desse século, que coincide no momento que ele assume como Papa em Roma. Ô Villa, e no teu ponto de vista, de que maneira que essas questões complexas devem prevalecer na nova discussão, no conclave que está por vir e naquele que será definido o novo Papa? Essa é uma questão importantíssima, ou seja, é bom lembrar que desse conclave, a ampla maioria dos cardeais foram nomeados durante seu pontificado, né? Agora, a questão que se coloca, nós estamos falando de uma instituição universal, presente em todos os continentes, como é que vai ficar daqui para frente. A eleição, por exemplo, de um Papa italiano, hipoteticamente, seria um salto para trás. É bom lembrar, né, está sendo falado muito bem na cobertura, é o primeiro Papa latino-americano, quase o Dom Aloysio Loscheider foi Papa, né? Devemos, na época do João Paulo II, que teria no primeiro turno votado nele, inclusive, mas a importância, então, de Francisco de colocar uma visão de mundo distinta daquela que se conhecia até então dos últimos séculos com papas europeus. É bom lembrar que houve também Papa do Norte da África ao longo da história, bem distante, mas houve. Eu acho que o grande desafio, por exemplo, e há um crescimento do catolicismo na África Negra, que pouco é falado, mas há um crescimento, seria, por exemplo, ser eleito um Papa negro. Isso seria uma mudança radical pela primeira vez, não da África, insisto, mas um Papa negro, né, nessa conjuntura tão complexa como nós vivemos, que nós falaríamos num continente esquecido, o continente que tem as piores condições hoje de vida, repressão, guerras civis, em que o catolicismo está presente com a sua mensagem, que é a mensagem do Papa Francisco, a mensagem de paz. Agora, claro que há outros candidatos, tanto do continente americano como da Europa, mas eu acho que a questão é como esses princípios que começam com o ecumenismo, que vem lá do João XXIII, que convoca o Concílio Vaticano II, que tem início com Paulo VI, né? Com essas questões modernas agora já do século XXI, que a Igreja tem de dar respostas. E é esse mundo de tensão que o Papa Francisco tentou também nas suas encíclicas, foram várias, e nas suas entrevistas, nos seus pronunciamentos, como, por exemplo, sobre a guerra Rússia-Ucrânia, e foi muito firme sobre isso, ou, por exemplo, também no conflito no Oriente Médio entre Israel e Palestina, né? Ô Villa, de 0 a 10, qual é o teu nível de confiança na escolha de um Papa que seja africano ou asiático, por exemplo, diante dessa questão que foi muito bem colocada por você?
Olha que seria uma grande... Você sabe que tem muitas surpresas, né? Uhum. Essa é a história aquela velha história que se diz: quem entra papa, sai cardeal do conclave. Então, é difícil, é difícil dizer. Agora, seria, olhando o mundo, as mudanças que o mundo está ocorrendo em todo o mundo, um papa asiático, por exemplo, das Filipinas, país importante, né? País importantíssimo. E lembrar que a presença com a chegada da conquista espanhola, a denominação do país tem a ver diretamente com isso, né? Com a conquista espanhola, a chegada do cristianismo, todo o processo de conquista espiritual das Filipinas e a presença do catolicismo, não vai causar estranheza a eleição de um cardeal das Filipinas ou um cardeal aqui da África Negra, que seria uma grande mudança. Eu acho que seria, Evandro, um grande salto para trás, não tenho nada contra, mas é um cardeal italiano, porque reforçaria uma visão do mundo não só europeia, no mundo tão complexo como nós vivemos, sim, mas uma visão de mundo muito italiana, daquela máquina lá da Cúria Romana. E era sobre esse tema que a gente estava falando aqui, essa divisão entre o progressismo e o conservadorismo nesses possíveis cardeais que poderiam se tornar papas agora no próximo conclave. A política em muitos países, ela funciona dessa maneira, né, Vila? Como um pêndulo. Ora à esquerda, ora há um movimento mais conservador que leva novamente à direita. Você acredita que na escolha do Papa esse movimento ele também pode se fortalecer? Ou seja, se tem um Papa mais progressista e moderado em determinado momento, pode ser que agora a escolha seja por alguém mais conservador e que queira trazer de volta muitas dessas tradições da Igreja Católica e muitas até fixadas à Itália, né, por meio desses indicados italianos? Olha, vamos lembrar, é tudo surpreendente. O Pio IX ficou uma eternidade como Papa, até 1878. Uhum. Aí, quando teve o conclave, Evandro, falaram assim, vamos eleger um Papa de transição, que ficasse pouco tempo. Sim. E entre os cardeais, um Papa de transição seria um Papa que tivesse já doente, que vivesse pouco. Bem, elegeram o Leão XIII. Viveu 25 anos, estava doente, tinha 68 anos, estava doente, ficou 25 anos como Papa. Então é tudo surpreendente. É bom lembrar que o Francisco nunca teve identificado com a chamada Igreja Progressista, aqui na América Latina e muito menos na Argentina. Uhum. Vale destacar, ele não teve qualquer proximidade com a teologia da libertação, que é uma teologia construída na América Latina, lembrar de Gustavo Gutiérrez no Peru ou, entre tantos outros, Leonardo Boff no Brasil. Ele não esteve identificado com isso, ele teve a sua visão, que não era também uma visão na Argentina conservadora. Sim. Então, e num país sempre conflagrado politicamente, que é a Argentina, que é um país sempre muito difícil politicamente. E ele, uma parte da sua vida pastoral na Argentina foi durante a ditadura militar, momento muito difícil na história da Argentina. Então, eu acho que mais provável seja um Papa de continuidade, né? A continuidade que não representa o imobilismo, mas uma continuidade das questões centrais do papado, do ecumenismo, a expansão do catolicismo pelo mundo, a defesa da paz, e abordar essas questões que são muito complexas do mundo contemporâneo e que ele o fez, sem romper com os dogmas. É uma questão complexa, eu não vou dar uma de teólogo aqui, mas uma passagem entre o evangelho para o dogma, né? Essa foi uma disputa lá nos séculos I, II, III, IV, até chegar ao concílio de Nicéia, já no começo do século IV, quando você já tem mais ou menos a construção do dogma. Então, nós estamos falando de uma instituição de 2000 anos, portanto, não é alguém que criou ontem e que vai terminar amanhã. Então você tem toda essa tradição. Então acho que apostaria, se fosse possível, apostar num Papa de continuidade, mas que não seja a representação de uma espécie de Francisco II, não, mas que entenda a complexidade da terceira década do século XXI e as mudanças que Francisco fez e que tem essa mesma habilidade diplomática de tratar com estados, lembrando que a Igreja Católica é um estado, né? Nós estamos falando do Estado do Vaticano. Ele, ao mesmo tempo, é chefe de Estado e líder espiritual, o que é algo que não existe, por exemplo, no islamismo, se fosse comparar com uma outra grande religião do mundo, né? É uma particularidade do catolicismo, e essa complexidade também tem de ser avaliada no momento da escolha de um Papa. Muito interessante, Marco Antônio Villa. Obrigado pela conversa conosco aqui no 3 em 1. As portas estão sempre abertas. Até a próxima. Até a próxima. Abraço. Um grande abraço.